Que a paz de Cristo encha o seu coração nesse momento e que essa palavra de hoje renove a sua fé, a sua esperança e o seu desejo de estar mais perto de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu distante de Deus? Já passou por dias em que, mesmo orando, parecia que o céu estava fechado? Ou então, momentos em que você quis se aproximar, mas não sabia nem por onde começar? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Essa é uma das maiores perguntas da vida cristã. Como falar com Deus? Como se relacionar com Ele de verdade? Hoje eu quero refletir com você a respeito disso. E no final nós vamos orar juntos. Mas não vai ser uma oração qualquer. Vai ser uma oração de entrega, de reconexão, de renovo, para que nós tenhamos mais intimidade com o Pai. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, gravando vídeos todos os dias aqui para a sua edificação. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você recebe um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Amém? Como eu disse, no final da mensagem eu quero orar pela sua vida. Então você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu tenho a presença de Deus comigo. Escreva isso com convicção, com fé, porque isso é uma realidade. Eu tenho a presença de Deus comigo. A palavra que eu quero compartilhar hoje está no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Diz assim, olha, são palavras de Moisés. Diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Essa foi uma oração feita por Moisés, um homem que conhecia Deus de perto. A palavra diz que Deus falava face a face com Moisés, como se fala com um amigo. Moisés foi um homem que viu com os próprios olhos o poder de Deus. E mais do que milagres, Moisés desejava a presença. Ele sabia que a jornada sem Deus se tornaria pesada, vazia, incerta. Essa fala dele aqui é uma expressão de dependência absoluta da presença divina. Israel poderia conquistar a terra prometida, mas sem Deus, o que seria essa terra prometida? Qual sentido ela teria? Seria apenas mais um lugar. A terra, sem a presença, seria uma bênção vazia. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão focados nas bênçãos, nas respostas, nos milagres, nos sinais, que esquecemos que a maior dádiva, a maior bênção já nos foi dada. Ou seja, o próprio Deus está conosco. Talvez você pense assim: mas eu não sei orar direito,
Eu não sei usar palavras bonitas. Eu não sou como aquelas pessoas que oram em público com eloquência. Olha só, Deus não está procurando performance. Deus procura sinceridade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem não da boca para fora, mas em espírito e em verdade. Você pode orar com palavras simples. Você pode conversar com Ele como se fala com um pai ou com um amigo. O que Deus mais quer é o coração por inteiro. Salmo 51, verso 17, nos lembra o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não rejeita aquele que se aproxima dele com verdade. É o coração sincero que move o céu. Relacionamento exige constância. Relacionar-se com Deus é como construir uma amizade. Não basta uma visita esporádica. Precisa de tempo, constância, entrega. Lembra do que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem várias promessas no Salmo 91, mas elas estão condicionadas para aqueles que habitam no esconderijo dele. Você não cria intimidade com alguém que só vê uma vez por mês ou uma vez por semana durante o culto. Quando você busca Deus todos os dias, mesmo que seja por alguns minutos, como a gente faz aqui no canal, a sua alma começa a reconhecê-lo e a sua vida começa a se alinhar com os propósitos dele. João capítulo 15, versículo 4, Jesus falou o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O verbo permanecer, usado por Jesus aqui, mostra a necessidade de uma comunhão contínua, sustentada pela fé, pela obediência e pelo amor. A presença de Deus não é um prêmio para as pessoas que são perfeitas. Ela é um presente da graça para aqueles que creem. Outro ponto essencial para nós entendermos como nos relacionar com Deus é lembrar quem nos deu ou quem nos permitiu esse acesso: Jesus Cristo. Não foram as nossas boas ações, não foram as nossas orações fervorosas, foi o sangue de Jesus derramado na cruz que rasgou o véu que nos separava de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19, fala o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Esse versículo expressa a nova realidade da adoração cristã, onde o acesso a Deus não é mais limitado ao templo ou aos sacerdotes, mas está aberto a todos aqueles que creem em Cristo. Você não é apenas alguém tentando melhorar espiritualmente. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. E porque você é filho, você pode entrar na presença de Deus com ousadia, com confiança, não por merecimento, mas por graça. Talvez você esteja enfrentando tentações, batalhas internas, pensamentos que insistem em te derrubar. Talvez você tenha tropeçado ontem ou esteja se sentindo sujo, sabe? Indigno. Mas a cruz nos lembra o seguinte: você não é mais escravo do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1: portanto, agora
já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode orar, falar com Deus e se aproximar dele, mesmo em meio às suas lutas. Porque a graça não te abandona quando você falha. Ela te levanta, te sustenta, ela te transforma. Ela te lembra o seguinte: você pertence a Deus e Deus não desiste de você. À medida que você desenvolve intimidade com Deus, você começa a experimentar transformações profundas. A oração deixa de ser obrigação e se torna prazer. A leitura bíblica se torna alimento. A adoração se torna um momento prazeroso, um momento de refúgio. Você se sente acolhido por Deus. E a presença de Deus se torna o seu lugar mais seguro. O relacionamento com Deus não apenas muda o seu dia, ele muda quem você é. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você quiser uma oração específica, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Nós vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não é um Deus distante. Tu és um Pai amoroso, presente, que ouve, que se importa, que vê cada lágrima e conhece cada clamor. Obrigado porque através de Jesus nós temos livre acesso ao teu trono. Não somos mais estrangeiros, estranhos, mas somos filhos. Não estamos mais distantes, mas fomos trazidos para perto. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que buscamos as tuas bênçãos mais do que a tua presença. Pelas vezes em que fizemos da oração um monólogo egoísta, sem escuta, sem reverência. Limpa o nosso coração e renova a nossa fé. Pai, eu quero orar por essa pessoa que está aqui agora, orando junto comigo. Talvez ela esteja cansada, confusa, se sentindo indigna ou distante. Espírito Santo de Deus, sopra sobre essa vida agora. Envolve ela com o teu amor. Que ela sinta agora o teu abraço, a tua paz. Que ela ouça a tua voz. Fortalece, ó Deus, aqueles que estão travando lutas internas. Dê força para que essa pessoa resista ao pecado. Conceda fé para que ela continue, mesmo quando ela não enxergar saída. Mostra a ela que a cruz foi suficiente, que o sangue de Jesus ainda tem poder para purificar, libertar e restaurar. Desperta em nós o desejo de te buscar todos os dias, Pai. Que a oração seja o refúgio, que a tua palavra seja alimento para nós, que o relacionamento contigo se torne o centro da nossa vida. Eu oro por aqueles que estão se sentindo frios, longes da fé. Traz de volta, Senhor. Mostra que o teu amor não mudou, que ainda há graça, que sempre há um caminho de volta. Eu quero apresentar diante do Senhor todos os pedidos de oração escritos aqui nos comentários. Cada nome, cada família, cada causa. Que a tua vontade prevaleça. Que a tua presença seja real na vida dessa pessoa. Que a tua paz seja sentida por ela. E que a tua resposta venha no tempo certo, do teu jeito, para o teu propósito. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra abençoou a sua vida? O Espírito Santo ministrou ao seu coração em algum momento? Então não guarde isso só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp
e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quantas noites você já passou remoendo palavras que não foram ditas, feridas que não foram tratadas e mágoas que decidiram dormir com você? A verdade é que a ira ignorada hoje pode se tornar uma fortaleza espiritual amanhã. Hoje eu quero falar com você a respeito disso. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, o seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. O texto que eu quero ler junto com você hoje está em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Diz assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Irmãos, quando nós analisamos essas palavras do apóstolo Paulo, nós concluímos que a ira em si não é pecado, mas ela pode se tornar pecado. Paulo escreve à igreja de Éfeso um ensinamento profundamente prático e também espiritual. Ele reconhece que a ira é parte da experiência humana. Mas ele faz um alerta importante. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, o problema não está na emoção, mas na maneira como lidamos com ela. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Então, escreva aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, limpa o meu coração. Faça isso como uma oração diante de Deus. Senhor, limpa o meu coração. No mundo antigo, especialmente entre judeus e cristãos primitivos, a ira era vista como uma emoção perigosa, que podia levar à destruição de relacionamentos e até mesmo de comunidades inteiras. Quando Paulo escreveu essa carta e falou sobre a ira, ele estava lembrando um princípio que já tinha sido ensinado lá no Antigo Testamento, através de Salomão. Em Provérbios 14, verso 29, Salomão escreveu o seguinte: Quem é paciente tem grande entendimento, mas quem é impaciente revela insensatez. A ira é como fogo. Ela pode ser útil para aquecer, mas se não for contida, ela destrói tudo ao redor. E mais do que isso, ela abre brechas espirituais. A advertência de Paulo é clara: apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. E eu gosto muito, quando eu estou preparando as mensagens, eu gosto muito de comparar as versões.
E na versão da Bíblia, a mensagem, está escrito, essa mesma passagem está escrito assim, olha, é normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine por muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Além de ser uma excelente sugestão para uma boa convivência, saber lidar com a ira é uma medida de proteção espiritual. Quando nós guardamos ressentimentos, nós estamos convidando o inimigo para ocupar um espaço que pertence ao Espírito Santo. O conselho de Paulo está ligado, então, à urgência do perdão e à vigilância espiritual. A demora em resolver conflitos emocionais cria uma vulnerabilidade que Satanás pode explorar. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, escreveu o seguinte: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha que interessante. Guardar ira é cultivar raízes de amargura. E elas não crescem sozinhas. As raízes de amargura contaminam as pessoas ao nosso redor. Podem contaminar nossos filhos, pode contaminar o nosso casamento, pode contaminar a igreja. Existe uma ira que é justa, como a ira que Jesus sentiu quando expulsou os cambistas do templo, lá em Mateus 21. Mas até mesmo essa ira precisa ser equilibrada com domínio próprio. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que interessante, vou falar de novo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A pergunta então não é apenas você ficou com raiva, mas a pergunta é: o que você fez com essa raiva? Você falou palavras que ferem? Você bateu a porta? Você cortou relacionamentos? Você ignorou quem te magoou? Você bloqueou essa pessoa? Ou você apresentou tudo isso em oração a Deus e buscou a reconciliação? Martinho Lutero disse o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam um ninho sobre ela. A ira pode bater à sua porta, mas você não precisa deixá-la entrar e fazer morada. A orientação de Paulo tem um propósito redentor: proteger o coração e impedir que o diabo tenha espaço na nossa vida. Em outras palavras, resolver conflitos com rapidez é um ato de fé. Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos faz um convite muito importante. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando você libera perdão e busca resolver a sua ira, você está imitando Cristo, que mesmo sendo ofendido, não revidou. Mesmo sendo crucificado, orou por aqueles que estavam o levando à cruz. No contexto das igrejas do primeiro século, havia uma grande preocupação com a unidade e com o testemunho. A ira não resolvida poderia provocar
a divisão e enfraquecer o corpo de Cristo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, sobre a sua raiva. Você ficou ofendido por alguém, por alguma palavra? Ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, peça perdão, ore, derrube as barreiras enquanto é tempo. A ira em si, como eu disse, não é pecado, mas alimentar a ira, guardar ressentimento e fechar o coração para o perdão é dar espaço para o inimigo. E se tem uma coisa que o inimigo quer destruir, é a nossa comunhão. Nossa comunhão com Deus, com a família, com os amigos, com os irmãos. Hoje é tempo de paz, é tempo de reconciliação, tempo de fechar as brechas espirituais e decidir: eu não vou dormir com essa ira. Por isso que eu pedi para você escrever aqui: Senhor, limpa o meu coração. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, por quem você tem clamado a Deus, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está orando, escreva ela aqui se você quiser e puder. Se não, escreva só a área da sua vida que precisa de um toque de milagre, de cura e de restauração de Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra, que nos confronta, nos corrige e nos cura. Reconhecemos diante de Ti, Pai, que muitas vezes a ira tem falado mais alto nas nossas atitudes. Nós guardamos, sim, mágoas, deixamos o ressentimento crescer e em muitos momentos agimos de forma impensada e insensata. Mas hoje, enquanto ouvimos essa palavra, nós nos rendemos ao Teu Espírito. Te pedimos perdão, Senhor, por cada palavra dura, por cada gesto impaciente, por cada pensamento rancoroso que abrigamos no coração. Dá-nos um coração manso, Senhor. Ajuda-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou. Ajuda-nos a resolver os conflitos ainda hoje, a não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Visita, Pai, cada lar que foi tocado por essa mensagem. Restaura relacionamentos, quebra barreiras, leva a reconciliação entre esse casal, entre pais e filhos, entre irmãos da fé. Que o Teu Espírito Santo sopre cura e renovo, onde o diabo tentou plantar divisão. Nós declaramos que a nossa casa, a nossa mente e o nosso coração são território do Espírito Santo. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família aqui representada. Que o Senhor conceda tudo aquilo que está sendo pedido aqui nesses comentários, segundo a Tua vontade. Ó Deus, nos ajude a ter um coração limpo, limpo de toda ira, de toda raiva, de todo rancor, de toda amargura e de todo ressentimento. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Às vezes a gente entra aqui querendo ouvir uma coisa, né? Querendo ouvir alguma resposta de Deus, alguma palavra que será específica para o nosso momento, mas hoje foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu sei que tem pessoas que precisavam ouvir isso. Então compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus contatos. Mande para os seus grupos, para aquelas pessoas que você ama, para pessoas que precisam ouvir esse recado de Deus. Que o Senhor te abençoe
em nome de Jesus, que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Pai, eu oro por essa pessoa que está ouvindo agora essa palavra, que ela hoje seja fortalecida no processo de crescimento espiritual, que ela compreenda que crescer em Ti é um caminho contínuo, que exige paciência, mas que sempre vale a pena. Dê a ela sabedoria para entender o que o Senhor está fazendo na vida dela. Dê a ela força para perseverar e fé para continuar confiando que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou. Que o Teu Espírito Santo conduza os pensamentos dela neste dia, que ela sinta a Tua presença de maneira real e que a Tua paz esteja sobre cada decisão, sobre cada passo que ela der. Ensina-a a confiar em Ti e a valorizar cada etapa dessa caminhada. Nós entregamos esse momento em Tuas mãos, esse momento tão precioso, Pai, e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para um tempo de oração, de leitura bíblica e de reflexão. Eu te convido para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente, os seus ouvidos, para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus. E tenha disposição, disciplina e fé para ouvir, mas para também colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Eu quero pedir que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você está avisando ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será avisado. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero que você saiba que, desde já, você pode contar com a minha oração. Faça parte dessa grande comunidade de fé que busca a presença do Senhor todos os dias. Se você se sente desanimado, cansado, fraco diante de todas as adversidades, de todos os problemas que você tem enfrentado, essa palavra é para você. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 29 ao verso 31, está escrito: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você saiba que esse problema que você está enfrentando, essa luta que você está travando, não é nada diante da grandiosidade do nosso Deus. Deus conhece a sua dor e Ele quer te dar a vitória. Por isso, hoje, através dessa palavra, Deus está te fortalecendo, porque Ele conhece o seu cansaço. O Senhor dos Exércitos está nesse momento renovando as suas forças e te capacitando para enfrentar as batalhas da vida. Deus também está abrindo os seus olhos para que você consiga ver no mundo espiritual tudo aquilo que tem impedido a sua comunhão com Deus, para que você possa fechar cada brecha que existe na sua vida, que muitas vezes tem dado legalidade ao inimigo.
Se você recebe pela fé essa palavra, eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu tomo posse, em nome de Jesus. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu tomo posse em nome de Jesus. E em seguida, coloque também o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Irmãos, as muitas batalhas que nós travamos no dia a dia exigem de nós força, disposição e dedicação. A nossa fé é testada todos os dias. Muitas pessoas falham e perdem a guerra porque começam a confiar na força dos seus próprios braços ou na força de outras pessoas. Mas a força que vem de Deus é maior do que qualquer uma dessas. Deus é quem fortalece os seus filhos. Deus quer ver você voando como águia, sendo vitorioso e vitoriosa através da força que Ele vai te conceder. A palavra do Senhor diz em Salmos 29, versículo 11, um salmo de Davi. Davi diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Eu mencionei apenas 2 passagens aqui, mas a palavra de Deus é repleta de mensagens, de versículos que estão relacionados ao fortalecimento de Deus, porque Ele sabia que muitas vezes a nossa vida pode se tornar um fardo pesado, que nós custamos a carregar. Por isso, Jesus nos oferece alívio e descanso. Em Mateus 28, verso 11, ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus pode aliviar o seu fardo. E uma coisa que nós precisamos entender é que a força que vem de Deus não é uma força do ódio, uma força que causa tragédia, uma força motivada pela vingança, pelo sentimento de que nós temos que provar alguma coisa para as pessoas. Ela não é uma força que fomenta a violência. Muito pelo contrário, a força que Deus nos dá é para garantir a nossa paz, para manter o nosso equilíbrio e a nossa serenidade diante dos desafios, diante das tempestades, no meio dos desertos que muitas vezes a vida pode nos proporcionar. Portanto, meu querido, minha querida, se hoje você está se sentindo fraco, se você acha que não aguenta mais enfrentar os problemas, as tribulações do mundo, peça ao Senhor a força que vem do alto. Clame a Deus por misericórdia, para que Ele sustente o seu braço, mas que também sustente o seu coração e o seu espírito. Em Salmos 73, versículo 26, o salmista declara o seguinte: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Não há quem seja mais forte do que o nosso Deus. Ainda que o nosso corpo venha a fraquejar, o Senhor sustenta o nosso coração, o nosso espírito. Ele consolida a nossa fé, porque assim nós poderemos vencer o mundo. Pela fé em Cristo Jesus, nós obtemos a salvação. Nós podemos vencer as tentações. Nós podemos permanecer inabaláveis diante dos nossos desafios. Que o Senhor te fortaleça, não somente hoje, mas todos os dias. Que essa fraqueza momentânea que você está sentindo se transforme numa força sobrenatural, num regozijo. Que a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor dos Senhores habite o seu coração e que a sua vitória chegue no tempo de Deus, conforme a vontade dele. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai,
Nós somos gratos a Ti nessa manhã, porque realmente estávamos nos sentindo desanimados, fracos, sem forças para começar o nosso dia, para continuar encarando os nossos desafios. Mas o Senhor, por meio da Tua palavra, revigora as nossas forças. O Senhor restaura a nossa visão, a nossa mente. O Senhor nos dá novas estratégias. O Senhor coloca em nós uma força que vem do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. É como se nós pudéssemos ver as Tuas mãos estendidas sobre nós e a Tua mão direita nos tomando pelas mãos e nos levantando e nos ajudando a caminhar, a seguir novamente. Nós tomamos posse pela fé de cada uma das Tuas promessas contidas aqui na palavra. Entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, os nossos dias, a nossa produtividade, Pai. Eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa aí que está me ouvindo nesse momento. Essa pessoa que foi alcançada por essa mensagem, que chegou até ela através de uma notificação aqui do YouTube, através de um vídeo do WhatsApp, ou através das rádios FM, das web rádios, ou de qualquer outro meio de comunicação. O que importa é que a Tua palavra nos alcança e nos transforma nesse dia. Que o Senhor possa contemplar cada pedido de oração que foi feito aqui e, segundo a Tua vontade, operar um milagre na vida dessa pessoa. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. O Senhor é contigo. Ele não te abandonou, não te desamparou. Ele tem contemplado a sua luta. E Ele mesmo tem providenciado o vigor, a restauração das suas forças, naqueles momentos em que você se sente sozinho, abandonado e desamparado. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos aqui buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua cuidando de nós, nos sustentando e nos guiando. Pai, eu quero orar nesse momento por essa pessoa que está me ouvindo, que se sente cansada, que tem enfrentado dias difíceis e momentos de incerteza. O medo e a preocupação tentam sufocá-la. Mas eu peço que a Tua paz preencha esse coração agora. Sabemos que o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos segura quando nós achamos que vamos cair. Se as águas das dificuldades parecem altas demais, o Senhor não permite que nós afundemos. Se o fogo das provações tem nos cercado, o Senhor nos protege. Então eu te peço, Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo essa oração. Se ela está sem forças, que seja renovada. Se ela está aflita, que o Senhor dê a ela consolo. Se ela está desanimada, que o Senhor a erga. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandona. E mesmo quando tudo parece difícil, sabemos que a Tua presença nos sustenta.
nós entregamos tudo em tuas mãos, porque confiamos em ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A palavra de Deus para você hoje é: não tenha medo. Não temas, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu quero que você ouça essa palavra até o fim. Deus está ao seu lado, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje você vai entender que não precisa ter medo, porque há um Deus que se importa contigo, há um Deus que cuida de você. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Algumas pessoas reclamam que eu falo isso no meio da oração, no meio da mensagem. Mas se eu deixar isso para o final, as pessoas não ouvem. E esse recado aqui é muito importante para a manutenção desse trabalho. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos 5 a 10 pessoas. São avisadas, são informadas a respeito desse conteúdo. Então dê o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar esse ministério, se você acha importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui diariamente nas redes sociais, seja membro do canal. Ou você tem a opção também de nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: minha esperança está em Deus. Você está desesperado, angustiado, abatido? Escreva isso aqui pela fé. Minha esperança está em Deus. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, está escrito: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando eu atravessar águas profundas, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não o queimarão. Irmãos, essa promessa foi dada a Israel em um momento muito difícil. O povo estava em exílio, longe da sua terra, carregando o peso das suas falhas e sentindo na pele as consequências dos seus erros. Eles se perguntavam se Deus ainda estava com eles, se ainda os enxergava, se ainda havia esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala com autoridade e com amor: não tenha medo, pois eu o salvarei. O Senhor estava reafirmando a sua aliança, lembrando ao seu povo que ele não os havia esquecido, que ele era o Criador deles e que, apesar das circunstâncias, eles ainda eram propriedade dele. E hoje, meu querido, minha querida, essa promessa continua viva. Deus mantém suas palavras. Ele não muda. E aquilo que ele disse a Israel serve para nós também. Essa palavra nos alcança hoje. Se ele é o mesmo Deus, ele continua sendo
um Deus de redenção, de cuidado e de restauração. Hoje, o Senhor está dizendo a você: eu o chamei pelo nome e você é meu. Isso significa que Deus te conhece. Ele vê cada detalhe da sua vida, cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama. Você não é um número, você não está esquecido, abandonado, não está sozinho. Deus te conhece pelo nome, Ele sabe o seu nome. Ele te escolheu, te formou e nenhuma situação pode mudar isso. E se Ele diz que você pertence a Ele, então nada pode te arrancar das mãos de Deus. É claro que vão existir momentos em que nós seremos tomados pela dúvida. Momentos em que achamos que algo era uma promessa de Deus para a nossa vida, quando na verdade era apenas um desejo nosso. E isso pode nos frustrar, pode nos fazer questionar se Deus realmente está cuidando de nós. Mas viver as promessas de Deus não significa apenas experimentar o sobrenatural todos os dias. Não significa ver milagres a todo instante ou ter todas as respostas imediatamente. Viver as promessas de Deus também é aprender a viver em paz, a sentir a presença dele nos momentos mais simples. É olhar para um dia comum e, mesmo sem nada extraordinário acontecendo, saber que Deus está ali. Não apenas nos livrando das águas profundas ou do fogo das provações, mas também nos sustentando no silêncio, nos dias normais, nos momentos em que um olhar desatento não perceberia a sua presença. E essa consciência, essa convicção nos transforma. Quando entendemos que Deus não se limita às grandes manifestações, mas que Ele também habita na nossa rotina, na respiração tranquila, no coração que se aquieta, percebemos que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é constante, é fiel, e Ele não nos abandona quando as coisas parecem pequenas demais para um milagre. Ele nos sustenta, nos carrega, nos fortalece e nos faz lembrar que, mesmo quando não vemos, Ele está cuidando de tudo. E é por isso que Deus nos diz hoje: não tenha medo. Ele não diz isso porque nunca enfrentaremos dificuldades, mas porque quando enfrentarmos, Ele estará conosco. Perceba que a passagem que foi lida não promete que nós não vamos passar pelas águas profundas, mas garante que essas águas não vão nos afogar. Não promete que nós nunca enfrentaremos o fogo das provações, mas nos assegura que as chamas não vão nos destruir. Isso significa que haverá momentos difíceis, sim. Haverá desafios que vão testar a nossa fé, situações que vão parecer grandes demais para a gente suportar. Mas a diferença entre quem crê e quem não crê não é a ausência de lutas, e sim a certeza de que nós não estamos sozinhos quando elas acontecem. Deus não é um espectador distante da nossa dor. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos segura quando tropeçamos. Ele nos dá forças quando achamos que não vamos conseguir continuar. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez a sua batalha esteja sendo longa, cansativa, e você já tenha se perguntado se Deus ainda está olhando para você. E eu quero que você saiba, Ele está assim. Ele sabe o que você está passando.
Ele conhece o peso que você tem carregado e Ele já preparou a sua saída. Você não precisa temer, porque Deus já está à sua frente. Ele já viu o final da sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Só que confiar em Deus não significa apenas esperar a solução chegar. Significa descansar no meio da espera. Significa se lembrar todos os dias que a sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, Ele continua ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando e te lembrando, você é meu, você é minha. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba isso com fé, com convicção. E declare aqui nos comentários, minha esperança está em Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, como eu sempre digo, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui pela fé. Se tem alguma circunstância que tem tirado a sua paz ou o seu sono, coloque ela aqui nos comentários. Vamos fazer uma grande corrente de oração aqui. Vamos orar uns pelos outros. Eu leio os comentários aqui e eu sei que tem pessoas que leem também. Então, quando você coloca aqui um pedido de oração, muitas pessoas estarão orando por você. Amém? Então coloque aqui pela fé qual área da sua vida precisa do milagre de Deus. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra que alcançou os nossos corações hoje. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de ouvir a Tua voz e de encontrar segurança em Tuas promessas. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor está presente. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende das nossas emoções, das nossas dúvidas ou das circunstâncias que nos cercam. O Senhor é um Deus constante. O Senhor é Deus nos dias bons e nos dias maus. O Senhor nos chama pelo nome e nos lembra que pertencemos a Ti. Mas, Pai, nós também reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Quantas vezes nos desesperamos quando não entendemos o Teu agir? Quantas vezes, Pai, olhamos para os problemas e nos esquecemos de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Nos perdoe pela nossa ansiedade, nos perdoe quando tentamos resolver tudo sozinhos e nos esquecemos de entregar o controle em Tuas mãos. Nos perdoe quando insistimos em carregar um fardo que não fomos feitos para carregar. Perdoa a nossa pressa, a nossa falta de paciência para esperar o Teu tempo. Nos perdoa quando queremos respostas imediatas e não conseguimos descansar, na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu quero orar agora, meu Deus, por essa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada nesse dia por essa palavra e está agora ouvindo essa oração. Talvez ela tenha chegado aqui cansada, sobrecarregada, sentindo como se estivesse se afogando nos problemas. Talvez ela esteja no meio de um incêndio de preocupações, sem conseguir enxergar saída. Mas o Senhor prometeu que as águas não nos afogariam, que o fogo não nos queimaria. Então, Senhor, lembra essa pessoa agora de que o Senhor está ao lado dela. Eu oro por aqueles que enfrentam lutas na família. Quantos lares
estão divididos, quantos relacionamentos destruídos, quanta dor sendo carregada. Traga restauração, Pai. Onde houver brigas, estabelece a paz. Onde houver distanciamento, falta de diálogo, traz reconciliação. Se tem alguém que está orando pela salvação de um filho, de um marido, da esposa, de um irmão, eu peço, alcança esse coração. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor sabe das necessidades dessa pessoa. O Senhor sabe das contas que precisam ser pagas, do medo de não conseguir prover o sustento. Reconhecemos que Tu és o nosso provedor, a nossa fonte inesgotável. Abre as portas, Pai. Envia os Teus recursos. Traz novas oportunidades. Dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Se tem alguém que está ouvindo essa oração, que está enfrentando uma enfermidade, toca nessa vida agora, Pai. O Senhor tem poder para curar, para restaurar aquilo que a medicina já disse que não tem mais jeito. Mas acima de tudo, que essa pessoa receba a paz de Cristo no seu coração. Que independentemente da cura, ela se sinta amada e segura em Ti. Nos ensina a confiar. Nos ensina a ver o Senhor em cada detalhe do nosso dia, a perceber a Tua presença não apenas nos milagres, mas também na nossa rotina, no silêncio, nos momentos simples. Que possamos viver as Tuas promessas. Não apenas esperando grandes manifestações, mas reconhecendo que viver em paz também é uma dádiva, um presente Teu. Tira o medo do nosso coração, nos lembra todos os dias que somos Teus, que pertencemos a Ti e que nada pode nos separar do Teu amor. Que essa certeza nos sustente hoje e para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quão difícil esteja sendo a sua caminhada, Deus está contigo. Deus é contigo. Ele sabe tudo o que você precisa e no tempo certo Ele vai agir. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor nos dá sustento, nos dá força e nos renova a cada manhã. Obrigado porque a Tua fidelidade não falha e a Tua misericórdia não tem fim. Reconhecemos que somos falhos. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, pelas vezes em que o orgulho tomou conta do nosso coração, por todas as vezes em que nos inquietamos e tentamos resolver tudo sozinhos, sem confiar em Ti. Perdoa-nos, Deus, pelas nossas preocupações excessivas, por todas as vezes em que nos deixamos levar pela ansiedade, ao invés de descansar em Ti. E agora, Senhor, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja carregando um fardo pesado demais. Talvez a sua alma esteja inquieta. Sua mente esteja cheia de pensamentos turbulentos, cheia de preocupações que tiram a sua paz. Mas Deus, assim como
o salmista declarou, ensina essa pessoa a acalmar o seu espírito, a sossegar a sua alma no teu colo, como uma criança que encontra descanso nos braços da mãe. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu quero refletir junto com você no Salmo 131. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai restaurar suas forças, Deus vai te conceder paz e tranquilidade para a sua mente, para que você possa enfrentar os gigantes que estão no seu caminho. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa. Amém? Eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque é através dele que o nosso vídeo é impulsionado aqui no YouTube. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Conheça os nossos outros vídeos. Conheça as séries que nós postamos aqui. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui diariamente e quer nos ajudar, se torne membro do canal. Ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu vou orar novamente pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso aqui nos comentários. Minha esperança está em Deus. Salmo 131 diz o seguinte: Senhor, eu não tenho um coração orgulhoso, nem olho com arrogância para os outros. Não me envolvo com grandes assuntos, nem em coisas difíceis demais para mim. Pelo contrário, eu acalmei e sosseguei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma está como essa criança. Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Presta atenção. Essa é a palavra para a nossa vida hoje, para a minha vida e para a sua vida. Pare de agir com arrogância. Pare de achar que consegue lidar com tudo sozinho, sozinha. Pare de se recusar a aceitar ajuda, seja ela vinda de Deus ou das pessoas ao seu redor. Você não vai conseguir carregar todos os fardos sozinho. E sabe por quê? Porque você não foi criado para isso. E isso não te torna fraco. Isso te torna humano. Isso te torna alguém que foi criado por Deus para depender dele, para ter apoio, para receber ajuda quando necessário. E se você não aprender isso agora, mais cedo ou mais tarde, a vida vai te ensinar da pior maneira. Com o peso do esgotamento, com a angústia de carregar um fardo que nunca foi seu, com a solidão de quem insiste em se isolar, achando que precisa provar algo para os outros. Deus nunca quis que você enfrentasse tudo sozinho. Ele quer te sustentar. Ele tem alegria em aliviar seu peso. Mas para isso você precisa parar de resistir. Precisa parar de agir como se fosse autossuficiente. Você precisa parar de recusar a mão estendida que Ele tem colocado no seu caminho, seja através de um conselho, de um amigo, de uma oportunidade, ou simplesmente da paz,
do equilíbrio que Ele quer derramar sobre você. Deus está falando com você hoje. Chega de lutar sozinho, chega de lutar sozinha. Davi escreveu esse salmo aqui, Salmo 131, em um momento, em um lugar de fragilidade, de reconhecimento, de humildade diante de Deus. Ele não era mais aquele jovem destemido que derrubou Golias apenas com uma pedra, nem o guerreiro que vencia batalhas e conquistava territórios. Nesse momento, Davi era um homem que entendia sua pequenez diante do Senhor. Ele sabia que apesar de toda a sua força, toda a sua sabedoria, seus recursos, sua experiência, sem Deus ele não era nada. Davi declara que não tem um coração orgulhoso, que não se envolve em coisas grandes demais para ele, que aprendeu a acalmar sua alma e a descansar em Deus como uma criança, depois de ser amamentada nos braços da mãe. Esse é um nível de confiança e entrega que só pode ser alcançado quando nós reconhecemos que não somos autossuficientes, que precisamos de Deus para tudo. Mas nem sempre foi assim. Houve momentos na vida de Davi em que o seu coração esteve cheio de prepotência. Um exemplo disso está em 2 Samuel capítulo 11. Eu não vou ler tudo aqui, mas depois você lê. Davi já era rei naquele momento e ele usou a sua posição para tomar para si Batseba, a esposa de outro homem, de Urias. E depois ele tentou encobrir o seu pecado, mandando matar Urias na batalha. Naquele momento, Davi estava dominado pelo orgulho, pela arrogância, pela sensação de que ele poderia fazer o que quisesse, sem sofrer as consequências. Só que Deus o confrontou. Deus usou um profeta chamado Natã para expor o erro de Davi. E foi só então que ele reconheceu o tamanho da sua falha. Ele se humilhou, chorou diante do Senhor e clamou por perdão. Foi desse lugar de arrependimento que nasceram salmos como o Salmo 51, onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Irmãos, Deus pode converter um coração arrogante em um coração como o de uma criança. Mesmo que em algum momento tenhamos vivido de outra forma, mesmo que já tenhamos tomado decisões erradas, alimentando o orgulho, tentando fazer tudo sozinhos, Deus pode transformar o nosso interior. Se Davi, que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, precisou desse quebrantamento, precisou aprender a humildade, quanto mais eu e você. Sabe, o que Deus quer de nós não é perfeição, mas um coração disposto a reconhecer sua necessidade dele. Um coração que se rende, que abre mão da prepotência, que para de tentar carregar fardos sozinho. Deus quer nos ensinar a descansar, a confiar, a depender. E quando nós entregamos o nosso coração a Ele, Ele nos molda, Ele nos refaz. Ele nos ensina a ser como uma criança nos braços do Pai. Nós podemos viver em liberdade se vivermos com o nosso Pai. Amém? A verdadeira liberdade está em renunciar às nossas vontades e viver a vontade de Deus. Porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de liberdade não passa de um peso disfarçado. Queremos fazer tudo do nosso jeito, seguir os nossos próprios planos, tomar as nossas decisões sozinhos, mas isso só nos cansa,
só nos frustra, só nos faz perceber que no fim das contas nós não temos o controle de nada. Mas quando a gente entrega tudo para Deus, quando paramos de insistir em carregar sozinhos aquilo que pertence a Ele, nós encontramos descanso. A paz que tanto buscamos está na obediência. A segurança que nós queremos está na dependência dEle. A verdadeira liberdade não é fazer tudo do nosso jeito, mas confiar que o jeito de Deus é melhor. E talvez seja esse o passo que você precisa dar hoje. Parar de lutar contra Deus e simplesmente se entregar, se render. Deixar de lado o seu orgulho, a resistência, a necessidade de controle e aprender a descansar na vontade dEle. Porque Ele sabe o que faz. Ele nunca erra. Ele já preparou o caminho. E tudo que Ele pede é que você confie. Eu sempre ouço um louvor que eu gosto muito, onde a cantora, que eu não vou me lembrar o nome agora, diz assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Principalmente uma parte que ela diz assim: porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Vou parar de cantar, porque senão o YouTube vai bloquear meu vídeo, né? Por causa de direitos autorais. Mas ela diz assim: mas o meu coração é teimoso demais para admitir. O nosso coração é teimoso, irmãos. Ele resiste à entrega. Ele insiste em tentar resolver tudo do próprio jeito. Ele luta contra a dependência de Deus. E a Bíblia já nos alerta sobre isso. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9, está escrito assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Se nós seguirmos apenas os nossos impulsos, se a gente confiar cegamente naquilo que sentimos e no que achamos que é certo, podemos acabar afastados da vontade de Deus e presos na nossa própria arrogância. Então, siga no caminho que te leva até Cristo. Não siga no caminho da sua própria arrogância, da sua autossuficiência. Confie nas promessas do Senhor. Tudo pertence a Ele. Sua mente, seu coração, sua vida, sua família, suas finanças, seu casamento. Nada disso está fora do controle de Deus. Hoje, entregue tudo nas mãos dEle. Entregue seus medos, suas preocupações, seus anseios, seus planos. Aquiete a sua alma. Deus nunca perdeu o controle. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero incentivar você a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica que tem te provocado medo, ansiedade, dúvida, inquietação, escreva ela aqui nos comentários. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de um toque de Deus. Se você está orando por alguém, um filho, seu cônjuge, sua mãe, seu pai, alguém da sua família que está enfermo, alguém que precisa de uma porta aberta, escreva o nome dessa pessoa aqui, ou o seu próprio nome, se é você que está precisando dessa oração. Escreva aqui nos comentários e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor revelou hoje. Obrigado por nos ensinar, por nos confrontar, por abrir os nossos olhos para aquilo que muitas vezes ignoramos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama o suficiente para nos corrigir, para nos moldar e nos chamar para um caminho de dependência e confiança no Senhor.
Obrigado porque, mesmo quando tentamos carregar fardos sozinhos, mesmo quando insistimos em andar pelo nosso próprio entendimento, o Senhor continua ali, nos esperando, pronto para nos acolher. Queremos te pedir perdão por todos os nossos pecados, pelas vezes em que agimos como se não precisássemos de ti, por todas as vezes que tentamos resolver tudo sozinhos, pelo orgulho que nos faz resistir à tua vontade, pela arrogância de acharmos que sabemos mais do que o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes escolhemos seguir o nosso coração, mesmo quando a tua palavra nos ensina que ele é enganoso. Perdoa-nos quando recusamos ajuda, quando ignoramos a tua voz, quando insistimos em seguir por caminhos que nos afastam de ti. Quantas vezes o Senhor nos mostrou um caminho melhor? Quantas vezes o Senhor colocou pessoas para nos ajudar, para nos aconselhar, nos guiar. Mas por causa do nosso orgulho, da nossa teimosia, preferimos continuar sozinhos. Nos perdoa, Pai. Hoje queremos entregar tudo em tuas mãos. O nosso coração pertence a ti. A nossa mente, os nossos planos, as nossas decisões. Queremos parar de lutar contra a tua vontade. Queremos parar de nos apegar àquilo que não podemos controlar. Queremos descansar em teus braços, como uma criança no colo da mãe. Como Davi declarou aqui no Salmo 131. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada, sobrecarregada, lutando contra um peso que não precisa carregar. Talvez ela esteja tentando resolver tudo sozinha, com medo de parecer fraca, com medo de demonstrar vulnerabilidade. Mas, Pai, mostra para ela que a verdadeira força está na dependência do Senhor. Que essa pessoa consiga abrir mão do seu orgulho, que ela pare de resistir ao que o Senhor tem para ela. Eu apresento diante do Senhor todas as pessoas que colocaram aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Todos que estão passando por dificuldades na família, pessoas que estão vivendo um momento de distanciamento, de falta de diálogo, pessoas que carregam feridas que parecem impossíveis de serem curadas. Traga, ó Deus, reconciliação, paz e restauração a esse lar. Eu apresento ao Senhor aqueles que estão vivendo crises financeiras. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê sustento, que o Senhor mostre novos caminhos, que não haja nenhuma necessidade não suprida nessa casa. Nós cremos que o Senhor é o nosso provedor. O Senhor não nos desamparará. Eu oro por aquelas pessoas que estão enfermas, enfermidades na mente, no corpo ou na alma. Pessoas que precisam de um toque de cura. Ó Deus, queremos aprender a confiar em Ti. Queremos abandonar o peso da autossuficiência e descansar na certeza de que o Senhor nunca perdeu o controle. Entregamos tudo em Tuas mãos. A nossa mente, nossa família, nossos sonhos, nossos medos. Que a nossa vida esteja firmada na Tua vontade e que possamos encontrar verdadeira paz e liberdade na Tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se essa mensagem ministrou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e mande para os seus grupos do WhatsApp, para os seus contatos, para as suas listas de transmissão, para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.